Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro Português Linguagens do sexto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like. É muito importante você deixar o seu like e também ativar o sininho, porque aí todas as vezes que eu postar uma aula nova aqui, você vai ser notificado, tá? E também não esquece do nosso canal de matemática, o OLD Matemática. Então, lá no final da aula, não faz isso agora não, tá? Mas no final da aula, você vem aqui embaixo na descrição e clica no link para você ser direcionado lá para o nosso canal de matemática e se inscrever lá também. Tudo bem? Então, bora para a aula! Então, ó, agora a gente vai. Eu vou colocar aqui, porque na última aula a gente ficou na página 150. Então, agora eu vou colocar aqui na 151 para a gente dar continuidade. E aí, ó, aqui na 151, peraí, deixa só eu ajustar aqui. Ó. Então, ó, aqui na 151, na verdade, a gente nem vai fazer essa página. Por quê? Porque aqui vai ser uma atividade que você vai fazer em sala de aula com a sua prof presencial, tá? Então, essa parte aqui a gente não vai fazer. Ó, isso aqui tudo é revisão, né? Produção de escrita, produção de texto. Então, essa parte aqui a gente vai pular. Então, na verdade, a gente vai começar aqui, ó, no capítulo 3, conhecer para escolher. Então, ó, aqui está explicando, né, o que a gente vai ver no capítulo. Então, a gente vai ler e analisar uma resenha, vai comparar a capa, é, capa de livro com cartaz, né? Cartaz de filme, enfim, aqui tem todo o resumo do que a gente vai ver nesse capítulo. Aí deixa eu dar uma arredadinha para cá. Aí aqui, ó, a gente já tem uma resenha crítica da Turma da Mônica Laços, tá? Então, ó, aqui nessa resenha a gente não vai ler a resenha, né? Pelo menos não agora. Na verdade, eu não fico lendo muito texto, porque se eu ficar lendo texto demais, o que que acontece? A aula fica muito grande, a gente perde muito tempo. Então, o ideal é que você já tenha lido aí na sua casa, tá? Mas, basicamente, aqui é uma resenha crítica da Turma da Mônica. Então, tá falando sobre os personagens, está fazendo uma crítica mesmo, tá? Lembrando que a crítica ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Então, ela pode estar falando bem de alguma obra, enfim, de algum filme, de algum livro, ou a resenha também pode falar mal. Então, o que que é a resenha? É um resumo do que acontece ali, por exemplo, na Turma da Mônica Laços, eles estão fazendo aqui um resumo e aí eles estão meio que dando a opinião deles com relação a isso. Então conta um pouco o que que acontece na história e dá a sua opinião, tá? Então essa parte aqui a gente vai a gente vai pular para a gente não ler tudo, porque senão a gente perde muito tempo, mas a resenha basicamente é isso, tá? Aí, ó, aqui ainda continua falando um pouco mais, né? Aqui a ilustração. Eu achei essa ilustração bem diferente, achei bem interessante essa ilustração. Então, ó, aqui tá falando uma coisa bem interessante aqui, ó. Apesar de ser uma releitura de personagens clássicos, a essência de cada um deles é mantida e muito bem trabalhada. Então, se você perceber, na resenha, as pessoas dão, a pessoa que está escrevendo, né, a resenha, o autor da resenha, dá a opinião dele e mostra para o leitor o que que acontece naquela obra. Então, nessa obra, a gente pode perceber que, apesar de ter uma releitura, né, vocês podem ver aqui, ó, que os personagens estão diferentes aqui na ilustração. É uma releitura, os personagens estão bem diferentes na ilustração, mas a personalidade deles continua a mesma. Então, a essência dos personagens se mantém, tá? E aí aqui fala sobre o veredito, tá? Veredito é uma história emocional e divertida. Então aqui está falando a conclusão e o que realmente o autor acha que é. Então ele está falando, ó, esse é o veredito, é o ponto final, é o que eu acredito, pronto, acabou.
tá? Por que que eu estou te explicando tudo isso? Porque você vai ver agora na interpretação de texto que todas essas questões, né, tudo isso que eu acabei de te falar, a gente vai precisar entender direitinho aqui na compreensão do texto. Então, olha só, aqui no número 1 diz o seguinte, ó, o texto lido é uma resenha crítica. Você sabe o que é uma resenha? Compartilhe o que você sabe desse gênero com colegas e professores. Então, olha só, resenha crítica é um gênero textual, tá? Isso aqui vai ser uma resposta pessoal, mas aqui você pode colocar, sim, né? Eu sei o que é uma resenha, pois é um gênero introduzido nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Ou seja, prof, eu sei o que é uma resenha. Por quê? Porque eu já estudei isso aqui no ensino fundamental. Por quê? Porque no ensino fundamental a gente aprende sobre gêneros textuais. Então você aprende o que é uma receita, o que é um bilhete, o que é uma resenha, tá? Tudo isso a gente aprende quais são os gêneros textuais, tá? Então é muito importante que você já saiba o que é uma resenha. Mas se você por acaso falar assim, não, prof, eu nem sabia disso, estou sabendo agora com você. Então aí você pode escrever, não sei o que é uma resenha, tá? Mas eu acredito que todo mundo já saiba o que é uma resenha, né? Qual é o objeto cultural resenhado no texto lido? Então, qual que é esse objeto? É a graphic novel da Turma da Mônica, Laços dos Irmãos Cafadi, tá? Então, esse é o objeto. Gente, se eu fizer uma cara assim de que vai espirrar, sabe, mas não espirra, é porque eu tô numa gripe. Vocês estão vendo que eu tô até de cachecol, né? E aqui na minha cidade, na cidade não, na região todinha sudeste, tá fazendo muito frio, porque a gente tá chegando no inverno agora, então, nossa, tá um horror. A gente tá na época de julho, então é época de inverno, tá muito frio, e eu estou gripada. Então, não se preocupem se eu der um zatim no meio da aula, porque vai ser tipo isso. Ó, letra C. Essa resenha foi publicada em um blog voltado para crítica de filmes, séries e livros, tá? Você costuma ler ou produzir resenhas ou comentários apreciativos de objetos culturais em blogs ou outras plataformas impressas digitais? Então, isso aqui vai ser uma resposta pessoal. Em caso positivo, né, se você produz algum texto para algum blog, porque tem muito aluno, gente, que tem blog, que tem site, que tem plataformas, tipo, às vezes você faz resenhas, por exemplo, para o Instagram, às vezes você tem canal no YouTube que você faz resenhas lá, então você é um aluno que gosta muito de ler, tá sempre indo lá na biblioteca da escola pegar um livro. Aí você resolveu criar um canal disso, então você lê o livro e fala sobre ele, né? Então, se você faz isso, se você faz resenha, ou seja, se você explica o que é o livro ou o filme, dá a sua opinião sobre ele, se sim, aí você vai colocar com que finalidade, para quê? Por exemplo, ai, prof, eu tenho um canal de filmes sobre carros, Hot Wheels, Velozes ou Furiosos, alguma coisa assim. Então eu assisto todos esses filmes ou eu leio todos esses livros e lá no meu canal eu comento sobre eles. Eu falo sobre do que se trata a história, eu dou a minha opinião. Se você tem esse tipo de ou canal, ou blog, ou qualquer coisa, você vai colocar aqui na letra C, com qual finalidade? Ou seja, para que eu criei esse canal? Para que eu criei esse blog, tá? Ah, só para ter seguidores. Não, não vai escrever isso, né? Você tem que colocar uma coisa melhor, tipo, ah, eu criei esse blog para poder instruir as pessoas, para poder informar as pessoas, para contar para elas o que está sendo falado no meu blog, tá? Mas, bom, vocês estão no sexto ano. Muitos alunos podem ter, né, blog, outros alunos podem não ter. Mas se você não tiver, você só escreve não, tá? Só isso, beleza? Tá. Eu gosto de deixar bem explicadinho, porque eu sei que tem muito aluno que tem muitos projetos na internet, eu fico muito feliz com isso. 2. O texto está organizado em partes. Então, uma parte é a introdução, seguida de mais 4 partes identificadas por meio de subtítulos. Que parágrafos do texto formam a introdução? A introdução do texto está nos 2 primeiros parágrafos, tá? Os 2 primeiros parágrafos formam a introdução aí do texto.
C. Não, B. Quais são essas 4 partes e o que é abordada em cada uma? Então, olha só. Primeiro, a gente tem a parte de arte, que aborda a obra do ponto de vista gráfico, ou seja, a parte de arte vai falar sobre cores dos traços, dos desenhos, da parte visual da obra. Aí depois a gente tem o outro subtítulo que é o quê? História. Então a história vai examinar o enredo da obra. O que que é o enredo? É a história, é a parte da história, é o enredo, é a história, tá? Aí depois tem a turma que discorre, né, que fala sobre os personagens e as relações entre eles, comparando o modo como são construídos no livro e nos gibis do Maurício de Souza. E aí a gente tem o veredito. Então, ó, a gente tem a arte, a história, depois a gente tem o a arte, peraí, a arte, a história. Tem mais um aqui que eu pulei e tem o veredito. Calma que eu já vou olhar de novo aqui, ó. Ó, e aí o veredito que é uma espécie de conclusão da resenha, que é o que eu expliquei para vocês. Então ele faz uma conclusão, é o ponto final da história. Tipo, olha, a minha opinião é essa, ponto final. Então é o veredito, tá? Com a conclusão da resenha na qual é apresentada a opinião final. Beleza? Então a gente tem essas 4 partes aí, ó. A arte, né? Aí depois a gente tem a história, aí depois a gente tem a turma e aí a gente tem o veredito. Então são essas 4 partes, tá? Ai, prof, mas eu achei que a resposta ficou muito grande. Então você mesmo pode resumir, tá? Você não precisa escrever tudo isso, você pode resumir. Aqui na letra C, está pedindo na sua opinião. A sua opinião você já sabe, é uma resposta pessoal, tá? Então, ó, na sua opinião, por que que o texto foi organizado assim, dessa forma? Então, uma possibilidade de resposta é: provavelmente porque essa divisão permitiu que o autor tratasse de forma organizada de todos os aspectos que pretendia avaliar, tá? Aí, releia esse trecho. É uma ótima história, capaz de fisgar o mais saudosista dos fãs da turminha, ao mesmo tempo que consegue criar uma conexão com um leitor novato e não familiarizado com as histórias de Maurício de Souza. Considerando que as primeiras revistas de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica foram publicadas em 1970, então olha só, a primeira edição foi lá nos anos 70. Responda. Quem pode ser os fãs saudosistas? Vamos lá, o que que é saudosismo? Saudosismo vem de saudade. Então, quem podem ser esses fãs, né, que sentem saudade dessa época aqui? Então, são os adultos, né, que, quando crianças, se divertiram com as histórias da Turma da Mônica e com esse livro poderão matar as saudades, tá? Porque, gente, 1970 era uma época que, se você for pensar, o gráfico, as imagens, né, as cores das imagens, as ilustrações eram bem diferentes, era muito pobrezinho, né? Era bem diferente. Então, se você analisar aqui, ó, vamos voltar lá para vocês verem a ilustração. Se você analisar essa ilustração aqui, ó, olha, ela tá uma ilustração muito diferente da que a gente conhece hoje, porque hoje a gente tem uma interface muito melhor, a gente tem gráficos melhores, a gente tem programas de edição para deixar a Turma da Mônica bem mais bonito do que isso aqui. Então, na década de 70, eram desenhos e traços bem simples, tá? Então, os adultos é que vão matar a saudade, principalmente os adultos daquela época, né? Com certeza. Eu não sou dessa época, então eu não, os meus gibis não eram com essa interface, já era com a interface de hoje, sabe? Com desenho assim, com medição melhor, sabe? Então a Mônica, o Cebolinha já tinham mais cores, traços mais marcados, mais definidos, né? Então a ilustração dos gibis eram bem melhores.
Bom, letra B. E quem é o leitor não familiarizado? Quem é aquele leitor assim que não está por dentro do babado? São crianças, opa, são crianças que ainda não conhecem bem o universo desses personagens. Então, aquelas crianças mais pequenininhas, né, que está começando a ler gibi agora, então essas crianças elas ainda não estão familiarizadas com o gibi, com a história. Porque, segundo o texto, o livro deve interessar tanto aos saudosistas quanto aos não familiarizados. Por quê, gente? Porque ele contém uma boa história que pode envolver qualquer pessoa. Então, independente da época, independente da geração, se são os mais velhos, se são os mais novos, é um livro que é muito interessante para qualquer pessoa. Inclusive eu, mesmo depois de adulta, eu ainda continuo vendo muito, né, assistindo e lendo gibis de Turma da Mônica, porque realmente é um clássico e é muito gostoso da gente ver, né, a Turma da Mônica. Bom, ao abordar os recursos artísticos visuais da obra resenhada, quadros, expressões, cores, o autor da resenha afirma que todos eles provocam certo efeito no livro. Segundo o autor da resenha, que efeito o uso intencional desses recursos provoca na obra? Então, olha só. Segundo o autor da resenha, Segundo o autor da resenha, os recursos artísticos intensificam as emoções presentes na história. É claro, quando a gente coloca recursos artísticos, ou seja, quando você coloca arte, né, lá no texto, porque uma coisa é você ler uma história da Turma da Mônica só com texto. Outra coisa é você ler o livro com texto e ter as ilustrações, ter as fotos ali para você ver, né? Então, quando a gente tem recursos artísticos, quando a gente tem arte, quando a gente tem as ilustrações, os desenhos dos personagens ali, a gente intensifica as emoções presentes na história. Então, por exemplo, se você vê o Cebolinha fazendo uma cara assim de bravo, né? E ele tá lá naquele desenho, naquela ilustração, você consegue sentir mais a emoção que ele tá sentindo, que o personagem tá sentindo, porque você tá vendo a ilustração, você tá vendo aquela foto ali. Então é muito mais legal a gente ver uma historinha, a gente ler uma historinha com ilustração, com recursos artísticos, né? Com uma arte ali, do que você ler simplesmente o texto puro. Tá? Então é bem mais legal. Aqui na letra B, a gente também tem uma resposta pessoal, porque está perguntando assim, ó. é, O autor da resenha comenta que há momentos do livro em que as palavras se mostram desnecessárias, pois os recursos visuais expressam todas as emoções da cena, porque realmente aí a gente entra na linguagem não verbal, ou seja, existem histórias que você não precisa nem ler, só de você ver ali a imagem, a ilustração, aquela ilustração, você já entendeu a história inteira. Você já entendeu tudo. Você não precisa nem de ler. Você viu aquela foto ali, você já sabe o que está acontecendo. Uma linguagem não verbal. Você já entendeu a mensagem que aquela foto, que aquela ilustração, que aquela arte está te passando. Você já leu algum livro, revista, ou você assistiu algum vídeo ou filme em que não são usadas palavras, apenas imagens para contar uma história? Comente a sua experiência com os colegas. Eu, por exemplo, uma coisa que eu assistia quando eu era mais nova era o Mister Bean. Eu não sei se vocês já assistiram o Mister Bean, que é aquele filme, né? Tem a série, tem o filme, enfim, com os capítulos do Mister Bean, que o filme todo, a história toda, ele não fala uma palavra, são só gestos, né? E expressões faciais. Então ele fazia as expressões, fazia os gestos lá, mas ele ficava o tempo todo sem falar nada. E a gente entendia a história toda. Então aquilo ali é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque nenhum personagem falava nada, ninguém falava nada com o Mister Bean, mas tinha aquilo, sabe? Dele passar uma mensagem pra gente, dele fazer comédia e a gente ri com aquilo sem ele precisar falar uma única palavra. E a gente ria muito só com as expressões, com as trapalhadas dele, sem ele precisar falar uma única palavra. Existem também alguns capítulos não é do Chaves, tá? Mas é do Chespirito,
que era o Roberto Gomes Bolanhos, que interpretava o Chaves, o ator que já morreu. E o Roberto Gomes Bolanhos, ele fazia também, além do Chaves e do Chapolin, ele também fazia o Chespirito. E no Chespirito tinha muitas cenas em que ele também usava de linguagem não verbal, ou seja, ele não falava nada, ele não precisava decorar texto. Mas ali ele já passava, ó, expressava todas as emoções da cena, só com recursos visuais. Então, são alguns exemplos que eu tô te dando, né? Pode ser o Mister Bean, pode ser o Chespirito. Esses foram que eu lembrei. Mas se você tiver lembrado de mais algum, você coloca aqui para não deixar simplesmente, né? Ah, não, não lembro de nada. Né? Então, coloca alguma coisa aí que vai ficar legal. Você pode colocar Mister Bean. Quer ver? Vou até escrever aqui. Como que escreve Mister Bean, prof? Deixa só eu colocar aqui para vocês, ó. Pode ser Mister Bean, ou pode ser também, ó, vou colocar assim, ó, barra, pode ser, ó, o Chespirito, tá? Pode ser um desses dois aí. E aí aí é uma sugestão, tá, gente? Isso daqui é uma sugestão. Aí você vê o que que você quer colocar, ó. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho, tá? Então, tá. Então vamos lá para o próximo. Apesar de ser resposta pessoal, eu sempre dou uma dica porque eu acho bem legal a gente comentar sobre esses clássicos, né, da TV. E era um clássico bem legal, Chespirito, eu assisto até hoje. Então, olha só. Ao comentar a história, ou seja, o enredo, o autor destaca sua simplicidade. A. De que forma o autor ilustra a simplicidade do enredo? Ou seja, o que que é o enredo? É a história, né? São as cenas da história, a história propriamente dita, como a história é contada, o que que acontece com os personagens, né? Então, ó, como que ele vai passar para a gente essa simplicidade lá da história? Por que que a história é simples? Como que ele passa essa simplicidade para a gente? Comentando que os personagens. Opa, peraí, que eu não peguei minha canetinha, não. Agora eu peguei. Comentando que os personagens são os mesmos dos quadrinhos de Maurício de Souza e agem da mesma forma como os conhecemos. Isso dá uma sensação de familiaridade, ou seja, ele não mudou nada na personalidade. Peraí, gente, que eu achei que eu tinha pego minha canetinha, mas eu não peguei. Agora eu acho que eu peguei, peraí. Então, assim, ele não mudou nada na história, ele manteve a personalidade dos personagens. Então, os personagens agem da mesma forma, se vestem da mesma forma, falam da mesma forma, beleza? B. Em que situações, segundo o autor, a obra alcança os seus melhores momentos? Então, olha só. Ela alcança os seus melhores momentos nos detalhes e nos momentos íntimos. Letra C. Você consegue se lembrar de algum livro ou filme com um plot twist? Quais ou qual, né, você se lembra? E na sua opinião, um bom enredo de história precisa necessariamente de uma reviravolta inesperada para ser considerado bom? Justifique. Isso vai ser uma resposta pessoal. Por quê? Porque você tem que ver, você consegue se lembrar de algum livro ou filme com essa característica? Que tenha um bom enredo, que a história precisa necessariamente de uma reviravolta inesperada. Porque, gente, tem filme que você fala assim, nossa, cara, se não acontecer alguma coisa aqui no final desse filme, se a mulher não casar com esse homem aqui, ou se esse vilão aqui não morrer, então o filme vai ser uma porcaria. Então você tem que pensar qual filme que eu assisti que tem essa característica, né? Que assim, tem que acontecer alguma reviravolta aqui, porque senão esse filme é uma porcaria, esse livro é uma porcaria, né? Eu já assisti vários filmes assim, que a reviravolta não aconteceu, no final teve um final muito mequetrefe, assim, um final muito xoxo, e eu falei, ah, aí não rolou, sabe? Então aí você coloca aí sua resposta pessoal, porque esse daqui eu não lembro de nenhum para falar para vocês, assim, não tá na minha memória agora, pode ser que eu lembre depois, mais tarde, mas agora eu não tô lembrando. 6. Em A Turma,
O autor da resenha afirma que a obra é uma releitura dos personagens clássicos de Maurício de Souza. O que que é uma releitura? É você fazer um remake, é você fazer de novo, só que do seu jeito, sabe? É uma releitura. Sabe quando a gente vê um monte de gente interpretando Chaves? É uma releitura. A pessoa está interpretando Chaves, mas não é o Chaves, mas é uma releitura. É uma, como que eu posso falar? É uma segunda versão. É uma outra versão, é uma releitura daquilo, tá? Então, ó, você sabe o que que é uma releitura? Em caso negativo, ou seja, se você não sabe, tente inferir, ou seja, tenta deduzir mais ou menos o sentido da palavra releitura no contexto da resenha. Então, o que que é uma releitura? É uma resposta pessoal, mas a gente vai comentar sobre isso aqui. Releitura quer dizer nova interpretação. É uma recriação, é o que eu falei para vocês, é criar de novo. É você fazer, só que fazer do seu jeito, como se fosse uma segunda versão daquela história. É você recriar, né? Recriar equivale a criar uma obra a partir de outra obra que já existe, outra obra pré-existente. Então você vai recriar, você vai fazer de novo uma coisa que já foi inventado, criando novos significados. No caso, a obra dos irmãos Cafadi recria os personagens e o mundo da Turma da Mônica, criados originalmente por Maurício de Souza, porque a gente sabe que quem criou a Turma da Mônica foi o nosso brasileiríssimo Maurício de Souza. Sim, pessoal, o Brasil também tem coisa boa. Tem. E o Maurício de Souza é um autor muito maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil. E aí os irmãos Cafadi foram lá, pegaram uma obra do Maurício e fizeram uma releitura, ou seja, recriaram aquilo ali, tá? Em A Turma da Mônica, o autor da resenha afirma que a obra é uma releitura dos personagens clássicos de Maurício de Souza. Ah, não, tá. Releitura, esse A aqui a gente já leu, agora a gente tá no B. Eu tô lendo de novo. Por quê, prof? Porque eu tô doida. Nossa, prof, pois é, gente, primeira aula do dia. Tô dando a primeira aula do dia agora, ainda vou dar mais umas 50 aulas ainda ao longo do dia e já tô doida desse jeito? Você acredita nisso? Pois é. Ó, letra B. Que aspecto o autor destaca dessa releitura? Então, que aspecto ele destaca? Ó, a manutenção das características originais dos personagens e a união da turma. Letra C. Por que esse aspecto é importante para a construção da história? Porque eles vão se unir, cada um com as suas características para encontrar o floquinho, tá? Então, olha só, aqui a gente falou do aspecto, né, que destaca essa releitura. Então, qual que é o aspecto? É manter as características dos personagens. Então, é uma coisa bem importante quando a gente faz uma releitura, né? E por que que esse aspecto é importante? Porque vai unir, né? Eles vão se unir, cada um com as suas características para encontrar o floquinho, beleza? Eu amo, gente, isso aqui, ó. A Mônica fazendo o papel de Mona Lisa. Eu amo essa imagem. Essa imagem aqui é muito famosa, ó. Mônica Lisa de Maurício de Souza, 1989. Olha que coisa mais lindo. Por quê, gente? Isso daqui é um exemplo de releitura, tá? Então, peraí, deixa eu subir que vocês não estão vendo, não. Agora vocês estão vendo. Ó, então, prof, o que que é uma releitura? Aqui a gente tem um exemplo muito bacana de releitura. Ó, isso aqui é uma releitura do Maurício de Souza. O Maurício de Souza é o autor da Turma da Mônica. Todo mundo sabe disso, né? Aí, todo mundo já deve saber também que essa moça aqui é a Mona Lisa. É uma pintura que eu acho que todo mundo já viu em tudo quanto é lugar, porque é uma pintura muito famosa e que todo mundo sabe que é a Mona Lisa. E essa pintura foi feita por Leonardo da Vinci, tá? Foi feito lá em 1503, tá? E essa pintura aqui, ela existe, apesar de ter sido feita no século XV para XVI, né? Ela está ali, ó, no Museu do Louvre, ela está lá em Paris, na França. Então, esse quadro aqui está no museu lá na França hoje em dia. E é um quadro, assim, que não tem valor estimado. É um quadro muito, muito caro. Caríssimo, carérrimo. Acho que não tem ninguém que consegue pagar um quadro desse, porque não tem nem valor de tão caro que é.
né? Porque afinal de contas é um quadro feito por Leonardo da Vinci, né? E tá lá no museu. Aí o que que o Maurício fez? Ele pegou a Mona Lisa, fez uma releitura. Então, ele pegou a Mona Lisa e transformou em Mônica Lisa, tá? Em 1989 ele fez isso daqui. É muito legal. Eu adoro essa releitura aqui com a Mônica. É muito legal. Tá? Então é só para explicar para você o que é uma releitura. Então, releitura, gente, pode ser de teatro, pode ser de filme, pode ser de texto e pode ser também de imagens, igual nesse caso aqui, tá? Então a gente pode fazer releitura até de música, de poesias, tá? Então é bem interessante isso daí, só para explicar mesmo o que que é uma releitura. Agora aqui no 7, ó, deixa só eu subir um pouquinho aqui, senão vocês não enxergam nada. Aí, ó. Ó, a última parte do texto, gente, peraí, deixa eu só beber uma água aqui, porque, nossa senhora, é muita. A gente fala demais, peraí. Tem que hidratar a garganta, né, gente? Porque é muita aula que a gente dá, né? Muita, a gente fala o dia inteiro. Ai, vocês não têm noção de como que essa garganta aqui trabalha, gente. Eu falo demais o dia inteiro, dando muita aula. Então a gente tem que sempre ir bebendo água no meio da aula mesmo, não tem jeito. Ó, a última parte do texto se chama veredito. Lembra que a gente viu lá no texto? Eu até mostrei para vocês. Eu não li o texto, mas eu mostrei que estava escrito lá, veredito. Aí eu te expliquei, né? O veredito, o autor está dando a conclusão dele, ele está dando, tipo assim, eu acho isso aqui, ponto final. Esse é o resumo de tudo que eu penso, né? Que é um termo usado frequentemente no meio jurídico. Ou seja, o juiz, os advogados, né? Quando a gente vai ter uma audiência num tribunal, a gente sempre vê esse termo, né? Ah, o juiz vai dar o veredito. O que é o veredito em um julgamento no tribunal? Se necessário, consulte o dicionário para responder. Fácil. É a decisão do júri proferida pelo juiz a respeito de um julgamento. Então, é a decisão do júri. Por quê? Porque aí se reúnem, né? O juiz vai se reunir com os promotores e tudo mais. E aí o juiz vai proferir a sentença, ou seja, ele vai falar o que que ele decidiu. Então, e aí ele vai dar o veredito. Ó, eu decidi que o réu é culpado, pronto, acabou. Então, esse é o veredito, tá? E o que é o veredito de uma resenha crítica? Tente inferir. O que que é inferir, prof? É deduzir. Então, tenta deduzir aí o significado dessa palavra no contexto em que foi usada no texto. Então, o que que é? É a opinião final, né, do autor a respeito do objeto cultural resenhado. Então, é a opinião final. Ah, eu vou dar o meu veredito, eu vou dar a minha opinião final do que eu realmente acho, tá? C. O veredito atribuído pelo autor da resenha à obra analisada é positivo ou negativo, ou seja, opinião final dele. Ele gostou ou não gostou? É positivo ou é negativo? É positivo, né? Por quê? Porque o autor faz afirmações positivas, como história emocional e divertida e eu mal posso esperar para ver o resultado, laços que vão durar para sempre. Então, a gente pode entender aqui que o autor está super animado, né? Porque ele realmente gostou e quer ver a história. Letra D. Você já leu a graphic novel da Turma da Mônica Laços? Eu ainda confesso que eu não li, gente, mas eu tô querendo ver como que é isso, mas eu ainda não vi. Em caso positivo, qual foi a sua opinião sobre o livro? Você concorda ou discorda da opinião do resenhista sobre a obra? Justifique sua resposta. Você pode colocar aqui, olha, eu ainda não li, mas eu estou tão empolgada para ler quanto o autor da resenha, por exemplo. Eu ainda não tive oportunidade de ler, mas estou tão empolgado para ler quanto o autor da resenha. Ou sim, eu já li.
E eu concordo com o autor da resenha. Acho que foi bem legal a história, gostei bastante da história, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal. Aí eu te falei, eu não vou escrever, mas eu te falei essas duas possibilidades. Se sim ou se não, tá? Aí você coloca qual que você vai colocar aí, né? Qual que você se identifica, quer dizer. Agora a gente vai para a linguagem do texto. Aqui é importante que, olha só, releia esses trechos. A arte é realmente algo que salta aos olhos nessa HQ. As cores são espetáculo à parte e saltam aos olhos. Letra A. Qual é o sentido da expressão salta aos olhos nesses contextos? Explique. A gente sempre usa essa expressão, né? Nossa, aquele bolo está saltando aos olhos. Então, o que que é saltar aos olhos? Peraí, gente. Letra A. Tá, tá aqui, ó. Ambos os trechos, ó, em ambos os trechos, o sentido da expressão é destacar-se, é chamar a atenção, tá? Ah, esse bolo de casamento está saltando aos olhos. Quer dizer, tá lindo e tá se destacando. É uma coisa bonita, é uma coisa que está se destacando, tá? Não necessariamente é uma coisa bonita, mas é uma coisa que se destaca, tá? Porque eu posso falar assim, nossa, essa mini saia tá saltando aos olhos, né? Tipo, tá feio demais que tá todo mundo olhando. Quer dizer, tá destacando, mas tá destacando para um lado negativo. Então a gente pode colocar mesmo assim, ó, destacar-se e chamar a atenção, tá? É uma coisa que se destaca, é uma coisa que chama atenção. Isso é que é saltar aos olhos. Letra B. Com a ajuda do professor, retome a resposta ao item anterior e discuta com os colegas. Por que o sentido da expressão é o mesmo nos dois contextos? Por que que tanto aqui quanto aqui, ó, tanto no trecho 1 quanto no trecho 2, por que que saltar aos olhos tem o mesmo sentido? Porque, gente, a expressão saltar aos olhos sempre é empregada com o sentido de destacar-se, de chamar atenção. Então, sempre que eu usar a palavra saltar aos olhos, a palavra não, a expressão saltar aos olhos, sempre vai ter o mesmo sentido. Por quê? Porque quer dizer sempre a mesma coisa. E o que que quer dizer? Quer dizer que está chamando atenção, que está se destacando, tá? Então, nesses dois casos aqui, é a mesma coisa, beleza? Tá. Então, vamos aqui para o próximo, para o número 2. Copie no caderno as afirmações verdadeiras, levando em conta suas respostas da atividade 1. A expressão salta aos olhos apresenta um sentido figurado? Com certeza, esse aqui você vai escrever no seu caderno. Por quê? Porque é verdade. Saltar aos olhos. Peraí, deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Agora vocês estão enxergando. Peraí, deixa só eu centralizar. Agora vocês estão enxergando, porque eu falei aqui o enunciado do número 2 e vocês não estavam enxergando. Então, ó, você vai copiar no caderno as informações verdadeiras, tá? E aí, aqui é verdade, ó. A expressão salta aos olhos apresenta sentido figurado. Outra coisa que vai ser verdade. A expressão salta aos olhos é sempre composta das mesmas palavras e essas palavras não podem ser substituídas por outras sem alterar o sentido da expressão. Por quê? Porque saltar aos olhos é uma expressão que, se você mudar e se você colocar outra palavra aqui no lugar, já muda o sentido. Então, para ter o sentido de destacar e de chamar atenção, você tem que escrever exatamente assim: saltar aos olhos. Se você escrever os olhos saltam, aí já mudou o sentido. Aí já é outra coisa, tá? Então, realmente tem que ficar escrito assim, exatamente desse jeito. Por quê? Porque senão altera o sentido da expressão. 4. O uso de expressões como salta aos olhos, comum na linguagem coloquial, pode tornar o texto mais descontraído, envolvendo o leitor. Claro, se você usa uma expressão assim, é mais legal do que você usar uma expressão toda cheia de pompa, tipo destacou-se entre os itens. Não, aí você coloca salta aos olhos.
É, não é mais fácil? É mais fácil. Por quê? Porque é uma linguagem coloquial. O que que é uma linguagem coloquial, prof? É uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. É uma linguagem galera. Não é aquela linguagem culta, aquela coisa toda engomadinha, sabe? Toda engravatadinha. Não. Ah, saltou aos olhos. É uma linguagem mais galera, é uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, é uma linguagem mais na gíria, beleza? Tá. Então, agora aqui, ó, cruzando linguagens, a gente tem aqui, olha que interessante, Mônica Laços é a capa da. Peraí, deixa só eu colocar aqui, ó. É a capa, né, da obra dos irmãos Cafadi, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente tem a capa e a quarta capa do livro da Turma da Mônica, Laços de Vitor Cafadi e Luca Fadi, tá? Não vamos ler isso aqui para a gente não perder tempo, né? Que senão a gente fica aqui até amanhã. A gente já tem 40 minutos de aula, então a gente tem que andar rápido. Então, olha só. Identifique os personagens da Turma da Mônica que estão representados na capa do livro. Lá na capa do livro, a gente vai encontrar quem? A menina de vestido vermelho que tá com o coelho azul na mão, que é a Mônica. O menino de camiseta verde e com alguns fios de cabelo na cabeça, que é o Cebolinha. A menina de vestido amarelo com o cesto vazio no colo, é a Magali. E aí a gente tem o menino de camisa amarela e bermuda xadrez, vermelha, com guarda-chuva na mão, que é quem? É o Cascão. Muito fácil, né? Próximo. Deixa só eu arredar para cá. Eu acho que eu vou dar um zoom mais assim, ó, que aí você consegue enxergar melhor, né? Assim. Aí. Observe o título da obra. Por que a representação gráfica do título reforça o seu significado? Olha só, se a gente for olhar o título lá da obra, ó, vamos olhar aqui o título. Olha como é que o título tá. Olha aqui. Então o título tá bem assim, você percebe que a letra tá uma letra bem anos 70, né? Tá um negócio assim bem assim, uma letra mais antiga, né? Uma letra mais antiga. Vamos voltar aqui, ó. Então olha só. Deixa eu só colocar mais para cá. Então olha só. Observe o título da obra. Por que a representação gráfica, né, do título reforça o seu significado, porque a palavra laços está escrita com traço semelhante a uma fita que se entrelaça na perna de três dos personagens. Ah, e ainda tem a questão da fita, que eu esqueci de mostrar para vocês. Ó, tá? Se você olhar, ó, esse laço aqui, ó, para fazer o L, ó, tá vendo? Tá se enrolando aqui, ó, tá se enrolando na perninha, ó, deles, ó, tá? Eu acabei até mostrando para vocês essa parte do título aqui, que é um título bem antigo, né? Uma letra bem antiga, que a gente usava lá no Windows 97, né? Mas tem também essa parte aqui que eu esqueci de mostrar, ó, o laços, ó, tá vendo? Ele tá escrito se entrelaçando na perna dos personagens. Isso aí também é bem importante da gente analisar. Aí, vamos ver aqui. Vocês estão enxergando? Então, ó, além do título do livro e da ilustração com os personagens, que outras informações estão presentes na capa? Então, olha só, o nome dos autores está presente lá na capa, que é o Vitor Cafadi e o Luca Fadi. O nome das editoras, que é o Maurício de Souza Editora e Penini Comics. O nome da coleção a que esse livro pertence, que é o Graphic MSP, tá? 4. Aí, 4. Na quarta capa do livro, há um texto na parte superior acima do desenho. Letra A. Qual é a finalidade desse texto? Então, ó, acima do desenho, a gente tem esse texto aqui, que tá pequenininho aqui. Eu não vou dar zoom não, gente, porque ficar dando zoom toda hora dá um trabalho. Ó, aí tá aqui, tá? Esse texto
Deixa só eu colocar mais para cá. Ó, esse texto, ó, ele faz um pequeno resumo da história com o objetivo de atrair a curiosidade do leitor que pega ou que manuseia o livro, tá? Então, se você observar, é muito comum que os livros tenham esse textinho em cima para fazer um pequeno resumo, né? Para você ver do que se trata, tá? Então, é bem interessante isso daí. Agora, olha só. Quem você imagina que o tenha produzido? Então, provavelmente a própria editora que produziu o texto. Aquele textinho lá, provavelmente foi a própria editora, né? Peraí, deixa eu tossir. É muita gripe para uma pessoa só, gente. Nossa senhora, tá difícil. Essa gripe me pegou. Então, vamos lá. 5. Na quarta capa do livro, também há o depoimento de Carlos Saldanha. Letra A. Qual é a vantagem de o livro trazer na quarta capa um depoimento dele? Então, olha só. Deixa eu só subir aqui, porque senão você não vai enxergar nada, né? Aí. Então, olha só. O depoimento de Carlos Saldanha, ele é, né? O Carlos Saldanha é autoridade em animações infantis, conhecida internacionalmente. É um bom argumento para a leitura, pois pode levar o leitor a se interessar pelo livro, tá? Então, quem é o Carlos Saldanha? É ele, ó. Esse aqui é o Carlos Saldanha, tá? Então, ele é uma autoridade em animações infantis. Então, tudo que ele falar vai ser levado com muito crédito, né? Letra B, peraí, deixa eu colocar aqui. Letra B, peraí. Ó, releia o título do texto de Carlos Saldanha. Por ele, que relação é estabelecida entre a obra e as vivências de Saldanha? Então, olha só, o título Memórias, né, que é o título que a gente viu lá, indica que Saldanha relaciona a obra comentada à sua infância no Brasil e despertou nele o desejo de fazer parte novamente daquele passado. Então, o próprio nome já diz, memórias, é porque ele está resgatando as memórias dele, da infância dele, tá? É... Deixa eu ver aqui. Agora a gente está na letra C. Então, vamos lá para a letra C. A avaliação de Carlos Saldanha é positiva ou é negativa? Justifique a sua resposta com o trecho do texto. É positiva, né? Isso daí tá claro. Por quê? Porque conforme a frase final, né, dele, essa é a mágica de uma boa história ou o emprego de expressões como história original, forma pura, artística e dinâmica. Beleza? E na letra D você vai ter uma resposta pessoal, porque está perguntando se você costuma ler os textos da quarta capa dos livros antes de decidir se vai lê-los. Você costuma ler os textos da quarta capa? Por quê, prof? Porque a gente tem a capa principal do livro, e aí depois a gente tem outras, como se fosse uma espécie de mini capas que fica ali, que vai colocar o resumo do livro, né? Vai colocar, por exemplo, uma sinopse de um filme, né? E aí, a partir disso, você lê aquilo ali ou você só olha para a capa? Ah, gostei da capa, vou ler esse livro. Ou você abre o livro, folheia e vê o resumo dele para ver se vale a pena ou não ler esse livro, tá? Então, é uma resposta pessoal. Eu leio a quarta capa dos livros, a não ser que seja um livro que eu já sei do que se trata e eu já estava esperando por aquele livro, eu já sei do que se trata, aí eu nem leio a quarta capa. Mas se é um livro que eu não conheço ainda, que eu não sei do que se trata, então aí eu vou e eu leio o resumo ali, né? A, o resumo do livro, para eu ter uma noção se vale a pena eu perder o meu tempo ou não lendo aquele livro. Porque tem livro que é muito ruim, né, gente? Como tudo na vida, nem tudo é bom. Tem livro que é ruim, então você tem que ler a quarta capa. Aí é uma resposta pessoal, você coloca se você lê ou se você não lê. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que aqui vai ficar bom para aumentar. Não, não ficou. Então deixa eu diminuir. Ó, o nome da obra resenhada é Turma da Mônica Laços. O que são laços em sentido figurado?
Ah, eu tenho laços com o meu marido, com os meus filhos, com meu pai, com a minha mãe. Então, o que são laços? São vínculos, são uniões, né? Eu cortei laços com aquela pessoa, não gosto mais dela. Então, quer dizer, você não conversa mais com ela, não tem vínculo com ela, você não tem mais união com essa pessoa, beleza? B. Com que pessoas você criou ou tem criado laços fortes? Isso é uma resposta pessoal. Eu, ultimamente, não tenho criado laços fortes com ninguém, a não ser com quem eu já tenho, que é a minha própria família mesmo, meu marido e os meus filhos. Inclusive, eu tô fazendo o contrário, eu tô cortando laços, porque o que tem de gente chata na minha vida, que eu tirei da minha vida, que precisou sair da minha vida, porque tem gente que é chata. Aí, gente chata, o que que eu faço? Eu corto laços. Mas se você estiver fazendo laços fortes com alguém, ai, prof, encontrei uma pessoa, encontrei um amigo, nossa, muito legal, a gente estuda juntos, mó da hora. Consegui fazer amizade com essa pessoa e a gente estuda junto, a gente faz tudo junto. Então, beleza, você está construindo laços. Então, você escreve lá, com um amigo tal, 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 fulano de tal, tá? C. Na sua opinião, é importante criar laços ao longo da vida? Por quê? Ó, na sua opinião, você acha que é importante você criar laços com pessoas? Na minha opinião, eu acho que é importante sim a gente criar laços. Por quê? Para a gente sempre ter com quem contar, para a gente nunca ficar sozinho, para a gente ter amizades, né? Porque a gente vai passar por momentos difíceis na vida e se você não criar laços com pessoas, você vai ficar sozinho. E se você ficar sozinho, você vai passar dificuldade, porque não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter ninguém para te apoiar, você não vai ter ninguém para chorar quando você precisar chorar, né? Então é importante a gente criar laços, mas é na sua opinião, tá? Eu tô te falando o que eu penso só para te dar uma base de resposta aí. Releia o trecho final da resenha. E o nome cabe bem à obra, pois tudo se resume aos laços criados e muito bem explorados. Laços entre um menino e o seu cachorro, laços entre quatro amigos, laços entre um leitor e personagens que fizeram parte da sua infância, laços que vão durar para sempre. É possível criar laços com animal de estimação? Dê exemplos. Sim. Ah, me dá um exemplo. Por exemplo, aqui em casa eu tenho quatro cachorros, eu tenho uma calopsita e ainda tenho seis codornas. Eu não tenho laços com as codornas, mas eu tenho laços com os meus cachorros, então eu tô sempre convivendo com eles, brincando com eles. E com a minha calopsita também, que até hoje eu não sei se é macho ou se é fêmea, mas eu trato como macho, então eu chamo ele de Tisbe, porque eu acho que é macho. Mas ninguém me falou se é macho mesmo. Mas eu acho que é macho. Aí eu fico Tisbe, então eu tenho laço com eles, tá? Com os meus cães, com a minha calopsita. E com personagens de histórias em quadrinhos, de livros, de filmes, também podemos estabelecer laços. Em caso positivo, com qual personagem você mais mantém laços? Conte para os colegas. Ai, prof, eu tenho laço com aquele cara, com aquele Endelmol, deu lá do Minecraft, né? Então você sempre tem que pensar o seguinte: quais são os personagens assim que eu mais gosto, assim, que eu mantenho laços, né? Ai, eu mantenho laços com, cara, a Chiquinha do Chaves. Eu me identifico muito com ela, então eu mantenho laços com ela. Ah, não, eu mantenho laços com o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu me identifico muito com esse menino. Então aí você vai colocar o personagem que você mais se identifica, mas você pode criar laços com personagens também, tá? Agora, inclusive, eu tenho laços até com influenciadores youtubers, porque aí tem um youtuber que eu adoro ele tanto. Não é um personagem, mas nossa, gente, faz quase parte da minha família, porque toda vez que sai um vídeo dele eu fico lá assistindo, que eu adoro. Então, ó, aqui a gente tem a parte de análise linguística. Peraí, deixa só eu ajustar esse negócio aqui. Aí.
Aqui a gente tem a parte de análise linguística, intertextualidade. Então, agora a gente vai começar a ver o que é intertextualidade, mas eu acho que não vai dar para explicar tudo nessa aula, que a gente vai fazer até a página 160, tá? Então, eu acho que não vai dar, não. Ó, aqui a gente tem uma poesia, tá? Que a gente não vai ler. E presta atenção, ó, nessa imagem, tá? Sempre quando a gente for analisar alguma poesia, algum texto, presta atenção em todos os detalhes. Então, aqui a gente tem uma imagem bem divertida, né? E deixa só eu arrumar aqui. Baixa um pouquinho. Na imagem que acompanha os textos de Antônio Prata, o artista Adams Carvalho faz uma brincadeira com uma foto de Carlos Drummond de Andrade, um reconhecido poeta brasileiro. Todo mundo sabe, né? Carlos Drummond de Andrade é o cara, né? É o cara e é brasileiro, né? Tá. Letra A. O que a imagem que acompanha o texto de Prata representa? Que sentido é construído por ela nesse contexto? Então, para que dessa imagem? O que que essa imagem está fazendo ali? O que que ela quer dizer? O que que quer dizer com isso, né? Ó, a imagem representa a tela de uma rede social. É como se ela retratasse o feed do perfil do poeta em uma dessas redes. Olha só, gente, isso aqui tá parecendo o quê? Vamos dar um zoom bem bom para você ver aqui. Gente, se você analisar os detalhes, lembra que eu acabei de te falar que a gente tem que analisar detalhes? Olha aqui, ó, olha essa parte aqui. E olha essa parte aqui, ó, comentar, tá vendo? O que que é isso aí? É uma rede social. Qual? Qual rede social que é, prof? É o Insta, né? O nosso querido, lindo, maravilhoso, estupendo Instagram, não é? Então, pois é o Instagram. Então, ali eles colocaram como se o Carlos Drummond de Andrade tivesse um perfil no Instagram, beleza? Tá. Letra B. Nessa imagem há duas fotos do poeta. Qual é a diferença entre elas e o que essa diferença representa? Então, ó, a diferença são os óculos, né? Porque os da foto menor são os que o poeta utilizava habitualmente. E os da foto maior são uma referência a um meme bastante conhecido na internet, no qual a imagem desses óculos escuros aparece sobre o rosto de alguém quando a pessoa realiza um feito incrível ou para indicar que a pessoa tem atitude, é mestra naquilo que faz. Aqui, ó, se você analisar aqui, ó, você vai ver que esses óculos aqui, eles aparecem demais na internet. Você já deve ter visto um monte de gente colocando isso daqui na edição de vídeo. Então, isso daqui, ó, é para mostrar, tipo, eu sou o cara, eu sou o mestre naquilo que eu sou fera naquilo que eu faço, sabe? Tipo, ou então eu sou bonzão, sabe? Com esse óculos aqui. Porque, gente, realmente, o Carlos Drummond de Andrade tem nem o que falar, né? É o ícone, né? Aqui no nosso Brasil, né? É um baita de um escritor. Tem obras maravilhosas, né? Ó, agora aqui no 2, levante hipóteses. Qual é a relação entre a imagem e o título do texto do Antônio Prata? Então vamos parar para pensar. Qual que é a relação entre a imagem e o título do texto? Título e imagem, o que que tem a ver os dois? Então, olha só, o termo atualizações do título do texto tem correspondência com a imagem que brinca com o gênero da atualidade, que é o meme. Então, o título do texto é atualizações. Aí você pega uma imagem do Carlos Drummond de Andrade, que o Carlos Drummond de Andrade, né, já tem anos e anos e anos, já que o Carlos Drummond de Andrade já nem está mais entre nós, e aí o que que acontece? Pega uma foto dele e atualiza a foto dele, colocando ele como se tivesse num perfil do Instagram ali,
né? Então ele está ali no perfil do Instagram e está com óculos de meme. Então atualizou uma foto que era antiga. Pegou uma foto antiga e atualizou. Então essa é a relação. O título é atualizações e a foto foi atualizada. Então essa é a relação, tá? Aqui a gente vai ter dois textos do Carlos Drummond de Andrade que, ai, eu amo esse texto. Ai, não, eu vou ter que ler esse texto que eu não aguento. Eu amo. Esse aqui do Carlos Drummond de Andrade é o meu preferido. Chama No Meio do Caminho. Então, olha só. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. O que que são retinas? Olhos. E o que que são fatigados? Cansados. Então, eu nunca me esquecerei desse acontecimento na vida dos meus olhos cansados. Eu nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, que é o que acontece na minha vida toda hora. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar no meio do caminho, né? E lutador, ó, o lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade, né, gente? Não tem nem o que falar, né? Ó, aí agora a gente vai finalizar nessa página, tá? Então, bora. Aí, ó, agora vocês estão vendo direitinho, né? Beleza. Discuta com os colegas e o professor e levante hipóteses. Letra A. O que pode significar na vida de uma pessoa uma pedra no meio do caminho? Foi o que eu acabei de falar. São empecilhos, são dificuldades, né? Um obstáculo. É uma pessoa, pode ser uma pessoa que é uma pedra no meio do caminho. Pode ser um problema que é uma pedra no meio do caminho. Pode ser a sua nota vermelha, que é uma baita de uma pedra no meio do caminho, porque, prof do céu, eu tô com uma pedra no meio do caminho aqui no terceiro bimestre, né? Que eu vou me lascar. Bom, vamos lá para a letra B. O que pode significar na vida de um poeta lutar com palavras? Lutar com palavras é a dificuldade de produzir um texto, que é o que acontece com a maioria dos alunos que ficam lutando com as palavras, né? Fica lá toda a vida para fazer uma introdução de um texto, não sabe nem por onde começar. C. As duas expressões referidas nos itens anteriores constituem uma figura de linguagem, né? Que pode ser, ó, quais são as duas expressões? Uma pedra no meio do caminho e lutar com palavras, né? Consistem em uma figura de linguagem já estudada por você. Você já sabe o que é figura de linguagem. Figura de linguagem é isso. Por exemplo, né? Ah, tinha uma pedra no meio do caminho. Quer dizer, eu estou usando de uma figura de linguagem para dizer que tinha um obstáculo, um empecilho, alguma coisa atrapalhando, tá? Então, isso é uma figura de linguagem, beleza? Qual é essa figura de linguagem? Porque figura de linguagem tem várias. Qual que é essa figura de linguagem e em que ela consiste nas expressões? Aqui a gente está falando de metáfora. É uma metáfora, tá? Ela consiste no emprego das palavras pedra e lutar com sentido diferente do habitual, porque a pedra no meio do caminho e a luta com as palavras correspondem às dificuldades do eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa, é o autor que está escrevendo aquele texto, é a pessoa que está falando ali, que está narrando, que está escrevendo o texto, tá? Uma outra possibilidade de construção do verso, no meio do caminho tinha uma pedra, seria trocar o verbo assim, ó. No meio do caminho havia uma pedra. Eu posso tirar o tinha uma pedra por havia uma pedra, tá? Até aí você entendeu. Beleza. Leia as considerações a seguir sobre a diferença entre elas, tinha e havia. E discuta com os colegas e o professor quais afirmações são verdadeiras. E aí você vai colocar no caderno quais são verdadeiras. Se elas forem falsas, você vai identificar essas frases falsas e você vai falar por que que é falso. Então, olha só. A construção, vamos subir aqui um pouquinho aqui. A construção tinha uma pedra é um erro grave no português brasileiro e só é encontrada na fala de pessoas sem prestígio social. Então, olha só.
a primeira construção ela não é errada e, além disso, é amplamente utilizada pelos falantes brasileiros. Tinha uma pedra não é errado. Então, essa afirmação aqui é falsa. Então, se ela é falsa, você não vai copiar no seu caderno. Por que isso aqui não é falso? Porque eu não preciso falar havia uma pedra, né? Eu não preciso gastar o meu português. Eu posso falar tinha uma pedra. Se eu falar tinha uma pedra, está errado? Não, é do verbo ter. E é muito utilizado pelos falantes da língua portuguesa, pelos falantes brasileiros. A gente fala tinha uma pedra. Isso está errado? Não, né? Tá. Aqui você vai copiar no seu caderno, porque aqui tá certo, ó. Onde está verdadeiro, você vai copiar. Você só vai copiar o que for verdadeiro. O que for falso, você não vai copiar, tá? Quer dizer, você vai colocar aqui, né? Mas você não precisa, acho que você não precisa copiar essa frase toda. Você só coloca aqui, ó, essa resposta, tá? Mas não precisa colocar a frase toda. E, por favor, gente, não coloca a resposta igualzinho tá aqui. Porque o sentido desse canal aqui é você fazer primeiro a sua resposta e depois vir aqui ter aula comigo, conferir, entender a matéria. Então, não é para escrever tudo igualzinho tá aqui. É para você colocar com as suas palavras, tudo bem? Tá. Tanto tinha uma pedra como havia uma pedra são construções do português do Brasil, embora essa primeira aqui esteja sendo cada vez mais utilizada pelos falantes brasileiros, é verdade. Eu posso falar tinha uma pedra ou eu posso falar havia uma pedra, os dois estão certos. Porém, esse daqui ainda é mais falado do que esse. A gente não costuma falar, por exemplo, mãe, havia uma pedra na minha mochila, havia uma borracha na minha mochila. Você fala, tinha uma borracha lá na minha mochila. Você não fala, havia uma borracha na minha mochila. Nossa, tinha uma pedra na mochila. Só se for sacanagem, só se for trollagem do seu colega que enfiou lá para pesar a sua mochila de propósito, né? Não levem isso como ideia. Nossa, volta para cá. É melhor nem comentar. A ocorrência das duas construções no falar brasileiro ilustra o fenômeno da variação linguística. O que é uma variação linguística? Variação linguística é porque a língua vai mudando. Por exemplo, antigamente a gente falava vós mercê, né? Aí foi evoluindo. Aí a gente começou a falar você, aí foi evoluindo. Agora a gente fala você vai, você foi, você vem, né? Então, é variação da língua, a gente vai mudando ao longo do tempo, tá? E isso comprova que as línguas em uso não seguem regras imutáveis e inflexíveis. O que quer dizer isso? A língua não é uma coisa engessada que nunca mais vai mudar, tá? Hoje a gente fala o português assim, mas lá antigamente a gente falava outro português. Antigamente, farmácia era escrito com PH, porque PH faz som de F, né? Eu tinha um amigo que se chamava Felipe com PH. Hoje em dia você não vê Felipe com PH, é Felipe com F. Quer dizer, variação linguística, a língua vai mudando ao longo do tempo, tá? Então, até aqui tá tudo certo, ó. Pelo contrário, elas estão em constante mudança e evolução. Então, você percebeu o que eu fiz aqui? Para saber se essa frase é verdadeira ou falsa, eu fui lendo aos poucos e fui falando, até aqui é verdade, até aqui também é verdade, até aqui também é verdade. Então, a frase toda é verdade. Então, é isso que você tem que fazer para analisar frases. Então, tipo assim, estou fazendo uma prova. Aí a prof colocou lá uma frase gigantesca lá na prova. Ela quer que eu diga se essa frase é verdade ou é falso, verdadeiro ou falso. Nossa, mas a frase é tão grande que eu li tudo, cansei. Na hora que eu cheguei no final da frase, eu já esqueci o que estava escrito lá no início. Como que eu faço, prof? Então você vai partir a frase em várias partes. Vai lendo aos pouquinhos, igual eu fiz ali, e aí você vai vendo, até aqui é verdade. Até aqui também é verdade. Até aqui também é verdade. Então a frase toda é verdade, então eu vou copiar ela no caderno, beleza? Tá. Agora vamos lá para o 5, então, para a gente finalizar aqui na 160. Aqui, olha só, com os colegas e o professor, compare os textos do Antônio Prata aos poemas do Drummond, levando em consideração as questões a seguir.
Quais substituições nos poemas de Drummond foram feitas por Antônio Prata? Então, olha só, lá no primeiro poema, a substituição do vocabulário pedra por post. Ah! E no segundo, a substituição da palavra pelo vocábulo comments, que são comentários em inglês, tá? É... Gente, é cada coisa, né? É muito legal. De que idioma foram tomadas de empréstimo, ou seja, a gente pegou de qual idioma emprestado as palavras que o Antônio Prata utilizou nas substituições? Comment, eu acabei de falar, né? Inglês. Então, olha só, que palavras do português são equivalentes a elas no contexto? Então, o idioma é o inglês, né? E aí, ó, post é uma publicação, é uma postagem. Comment, comentários. Beleza? Aí, ó, finalizei com vocês, ó, até a página 160. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, é super importante. Não esquece de ativar o sininho, também é super importante, senão você acaba perdendo as aulas aqui. E agora sim, ó, agora você pode ir lá na descrição, ir lá clicar no link e ir lá no nosso canal de OLD de matemática, porque lá vai estar tudo liberado para vocês, todos os livros, correções, aulas, um monte de dicas, está tudo lá para vocês também, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá. Tchau.